Glória a Deus, por favor, abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 2. Por favor, Tiago, capítulo de número 2. É o texto que nós estaremos fazendo a leitura. Tiago, capítulo 2, versículo de número 14. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Os irmãos encontraram, Tiago 2, verso de número 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá de daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Podem tomar assento, irmãos, por favor? Glória a Deus. Muitos estudiosos não conseguiram compreender o capítulo 2 da carta de Tiago. Tiveram dificuldades. Até mesmo o pai da reforma protestante, Martinho Lutero, ele pensou que Tiago estava contradizendo aquilo que Paulo havia dito na sua epístola aos Romanos: justificação pela fé e justificação através das obras. E Lutero chamou a epístola de Tiago de carta de palha. Ele sentiu que a carta de Tiago não tinha o peso do Evangelho. Mas será que realmente Tiago está contradizendo os escritos de Paulo em Romanos? Será que é uma contradição? Não, não existe nenhuma contradição entre Paulo e Tiago. Ao invés de se contradizerem, eles se complementam um ao outro. Paulo, ele falou que a causa da salvação é a justificação pela fé somente. Perante Deus, o homem é justificado somente através da fé. Tiago, ele diz que a evidência da salvação são as obras da fé. Paulo, ele olha para a causa da salvação e fala da fé. E Tiago, ele olha para a consequência da salvação, ele fala das obras. E Paulo, ele deixa isso bastante claro em Efésios 2,
versículo 8 ao versículo 10. Deixa muito claro: somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A pergunta que Paulo ele estava levantando em Romanos é a seguinte: como a salvação ela é recebida? E a resposta está na epístola: a salvação ela é recebida pela fé somente. E Tiago ele levanta uma outra pergunta. Bom, se Paulo fez a pergunta como a salvação é recebida, ele responde: a salvação é recebida pela fé somente. E Tiago ele levanta uma outra pergunta: como essa fé verdadeira ela é reconhecida? E a resposta na sua epístola é pelas obras. Se recebe a salvação pela fé, e essa fé ela é evidenciada através das obras praticadas. Portanto, nós somos justos diante de Deus pela fé, e nós somos justos diante dos homens pelas obras. Deus pode ver a nossa fé, mas os homens só podem ver as nossas obras. Os homens não conseguem ver a nossa fé, a não ser que essa fé ela seja transformada em obras. A lógica que Tiago segue é a seguinte: a salvação ela é mediante a fé. Como Paulo disse, a salvação é recebida através da fé. E Tiago ele vai dizer que a fé produz obras. Onde não há obras, não existe fé. Logo, a profissão de fé sem obras que acompanham não tem qualquer proveito. Quando João Batista, o precursor do Messias, ele vem pregoando a palavra de Deus, em Mateus 3,8, Lucas 3,8, ele vem dizendo que os homens devem produzir frutos dignos de arrependimento. Os homens tinham que demonstrar de maneira real o seu arrependimento através da excelência das obras produzidas. E na mesma linha de pensamento, o Senhor Jesus, ele também vem na sua pregação, dizendo que os homens deveriam viver de tal modo que as obras que eles praticassem, quando outros homens vissem, eles glorificariam a Deus. E Jesus, ele segue a mesma linha de raciocínio, quando ele fala que pelos frutos a árvore ela seria conhecida através das nossas obras, através das nossas atitudes. Portanto, Tiago, ele vai deixar muito claro que nós somos chamados para praticarmos boas obras. Ele é muito claro no seu ensino. E essas obras que todo salvo deve praticar como evidência da sua fé, ela deve ser canalizada para o bem do próximo. O próximo deve ser beneficiado através das obras da fé praticada por aqueles que nasceram de Deus. Portanto, todos nós fomos chamados para praticarmos boas obras. É interessante nessa epístola
que Tiago, no capítulo 1, verso 18, ele faz menção que nós fomos regenerados, nós nascemos de novo pela palavra, pelas Escrituras. No versículo 1, verso 19, ele diz que nós ouvimos a palavra. 1:21, ele diz que nós acolhemos a palavra. E no 1:23, ele diz que nós devemos praticar a palavra. O ouvir a palavra e falar a palavra jamais poderá substituir a prática da palavra. Nós ouvimos, nós fomos regenerados dela, nós acolhemos ela, nós falamos da palavra, mas nós não devemos substituir a prática pelo ouvir ou pelo falar. Tiago ele passa a mostrar-nos que a maneira como nós nos comportamos com as pessoas indica o que realmente nós cremos e sabemos acerca de Deus. Isso é tão lindo, isso é tão profundo. A maneira que nós nos comportamos com as pessoas é um indicativo do quanto realmente nós conhecemos e sabemos acerca de Deus. Nós jamais poderemos separar o relacionamento humano da comunhão divina. Jamais. E ao longo dessa ministração eu vou dizer alguns textos bíblicos. Quando eu estava em casa, o Espírito Santo trouxe à minha memória o que pode dar esperança, e eu regozijei-me no Senhor. Porque Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou, não separe o homem. E Deus, Ele juntou o relacionamento humano com a comunhão divina. E o texto das Escrituras, João 4, 20 e 21, no mês da família nós falamos a respeito deste texto. Outros também mencionaram esse texto. Eu acredito que Deus está enviando este texto porque Deus quer falar conosco. E está escrito: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, ou odeia seu irmão, João, ele é muito claro, ele é muito enfático, ele é explícito. Ele diz que essa pessoa, ela é mentirosa. Se alguém diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele, Deus, e dele nós temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Por isso repito o que disse anteriormente. A maneira que nós tratamos o nosso irmão revela o quanto nós sabemos e conhecemos de Deus. Podemos ter um belo discurso, mas a nossa prática revela a proximidade ou o afastamento que nós estamos de Deus. É como se fosse um termômetro espiritual na vida daqueles que professam a fé em Jesus. A nossa fé, ela pode ser testada pela maneira que nós tratamos as pessoas. A fé verdadeira,
é conhecida pelo relacionamento imparcial com as pessoas. No capítulo 2, do verso 1 ao verso número 4, ele fala sobre a acepção de pessoas. Se entrar uma pessoa indigente no nosso meio, e se entrar um rico, bem vestido, com um anel na sua mão, um anel de ouro. Se fizermos acepção de pessoas, nós estamos agindo contra o amor de Deus. Porque a fé verdadeira, ela se manifesta através de um relacionamento imparcial com as pessoas. Favoritismo e acepção de pessoas não devem fazer parte da vida do cristão. É o que Tiago ele vai ensinar. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso padrão, que é o Senhor Jesus Cristo, o Deus que encarnou para salvar pecadores. Jesus, ele não valoriza as pessoas pela cor da sua pele. Jesus não valoriza uma pessoa pela roupa que ela usa ou pelo dinheiro que ela possui. Jesus, ele não julgava as pessoas pela sua aparência física. Mateus 22, verso 16. E nós devemos tratar as pessoas como Deus nos trata. Aleluia! E a Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E como é distante o Oriente do Ocidente, assim como um pai se compadece de seus filhos, Deus se compadece de nós. E nós devemos tratar a outra pessoa, o próximo, como Deus trata conosco. Ele é um Deus benigno, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus perdoador. E é assim que nós devemos tratar o nosso próximo. Não devemos tratar as pessoas de acordo com o seu status social. Se ela tem poder aquisitivo, ela tem um tratamento diferenciado. Se ela tem formações acadêmicas, ela vai ter um tratamento diferenciado. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, porque isso vai contra o caráter cristão. A essência da lei, no capítulo 2, Tiago ele vai dizer que é amar o próximo como a nós mesmos. Jesus disse isso. Tiago repete que estava dito por Jesus e pela lei, que nós devemos amar o nosso próximo como nós mesmos. Mas a questão aqui, gente, é interessante. A questão aqui não é quem é o meu próximo. A pergunta dos líderes religiosos em Lucas 10: Senhor, quem é o meu próximo? Não é essa a questão. Mas a questão aqui é para quem eu serei o próximo. É diferente. Amar o teu próximo como a ti mesmo. A pergunta não é quem é meu próximo, mas é para quem eu serei o próximo. Quem pode ser abençoado através da minha vida? É como que procurar alguém para você ser bênção na vida dessa pessoa. O amor, ele é o cumprimento da lei. E amar é tratar as pessoas como Deus nos trata, como eu disse. Isso é amar. É nós tratarmos as pessoas como Deus nos trata. O sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano
Eles tinham uma fé ortodoxa. Eles conseguiam comunicar a sua teologia e aquilo que eles acreditavam. Mas eles falharam em viver a fé, porque eles não amaram o próximo. Eles tinham a ortodoxia, o ensino correto da lei de Moisés, mas era uma fé morta, porque a lei dizia: ama o próximo como a ti mesmo. E quem ama o próximo, ele cumpre a lei. Mas aqueles dois homens, que tinham um discurso bastante interessante, eles tinham uma fé morta. E talvez a nossa maior necessidade hoje, escute-me com a tua alma, o teu espírito. A nossa maior necessidade hoje não é pregação para os ouvidos. A nossa geração, ela ouve pregação com os olhos. A nossa geração, ela não ouve pregação com os ouvidos. A nossa geração, ela está ouvindo as pregações através dos seus olhos. Quem não ama é um transgressor da lei. E diz Tiago 2, aquele que tropeça em um ponto da lei, ele torna-se transgressor de toda ela. Deixou de amar o próximo, transgrediu a lei, e se torna transgressor de toda ela, porque ela disse que nós devemos amar o próximo. Nós vamos ver aqui Tiago falando de uma fé morta. E todos nós somos sabedores da importância da fé no nosso cristianismo. O pecador é salvo pela fé, o justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que é feito sem fé é pecado. E a fé é a confiança que nós temos na palavra de Deus, de que este livro é inspirado pelo Senhor. Esta é a palavra de Deus. Mas Tiago, ele passa a nos mostrar, se ele escreve para aqueles irmãos judeus convertidos, é porque situações estavam acontecendo na igreja. Havia situações reais. Eles tinham, alguns, uma fé morta. E uma fé morta, irmãos, é uma fé que não conduz a uma vida santa. Essa é a característica de uma fé morta. Não leva a pessoa a uma vida santa. Existe um abismo entre o que a pessoa diz e aquilo que ela vive. Ela crê na verdade, mas a verdade que ela crê não transforma a sua vida. Portanto, é uma fé morta, porque a verdade que ela crê não me transforma. A fé morta é uma fé meramente intelectual, porque a pessoa, ela vai aceitar, ela vai consentir com certas verdades, mas as verdades com as quais ela concorda não transforma a sua vida.
E você sabe que as pessoas que têm uma fé morta, elas substituem as obras pelas palavras. Eu vou repetir. Pessoas que têm uma fé morta, elas substituem as obras pelas palavras. Elas conhecem doutrina, mas elas não praticam a doutrina que conhecem. Elas têm belos discursos, mas os discursos não têm nada a ver com a sua vida. É apenas uma fé na mente, uma fé no intelecto, uma fé que não afeta as suas atitudes. É uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. Uma pessoa que tem uma fé morta, ela não faz absolutamente nada para resolver o problema do seu irmão necessitado. E Tiago vai dizer isso. Se entrar um irmão ou uma irmã no vosso meio, não no sentido de nudez absoluta, mas com poucas roupas, sua capa, para se cobrir naqueles dias de inverno rigoroso, ou sem o alimento para saciar a sua fome, aquela pessoa que tem uma fé morta, ela não fará absolutamente nada para resolver o problema do irmão necessitado. Fala aí, papai. Que a teologia da prosperidade, pessoas entram nessas condições em muitos arraiais. Irmãos, sem o que comer, sem roupa para vestir. Tiago não disse, embora seja importante, pregue um sermão a respeito de Cristo, ore pela cura divina, profetize sobre a vida dele. Tiago não disse nada disso. Porque a teologia da prosperidade diz que o cristão tem que ser próspero. Ele entra necessitado e vão tirar até aquilo que ele não tem. Ele não veio porque ele não precisa. Entra sem e sai com menos do que ele foi. E Tiago, ele está dizendo que isso é uma fé morta, que não faz nada para resolver o problema, a não ser algumas palavras piedosas. Sabe, você precisa orar antes, afinal de contas, você precisa ter mais fé, você precisa confiar mais em Deus, você precisa ser um dizimista fiel, você precisa, afinal de contas, colocar a sua vida no altar de Deus, e você precisa tomar uma atitude, mas vai, porque Deus vai prover na sua vida, e Ele vai, Ele é o Deus que abriu o mar vermelho, Ele é o Deus que fez chover o maná no deserto, Ele é o Deus que mandou codornizes, Ele é o Deus que fez a água sair da rocha, vai embora, e Deus vai prover para você alguma coisa. Apenas um belo discurso emite ao ouvido dessa pessoa palavras piedosas, mas que na verdade demonstram uma fé morta. Agora eu pergunto, senhores e senhoras, irmãos e irmãs, quando chegam pessoas necessitadas próximas a nós, o que nós fazemos?
temos, eu oro por você. E nem oramos. Comida e roupa são as necessidades básicas do ser humano. Tendo que comer, o que vestir, e sejamos com isso contentes. Como crentes, na pessoa bendita do Senhor Jesus, nós devemos ajudar todos. E Paulo diz em Gálatas 6, que nós devemos ajudar todos, principalmente os da família da fé. Aleluia. É o que diz a Bíblia, irmãos. Deixar de ajudar o necessitado é fechar o coração para o amor de Deus. Porque Deus está no meu próximo. E quando nós deixamos de ajudar o necessitado, nós estamos fechando o nosso coração para o amor de Deus. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras, mas de língua, mas por obra e em verdade. Parece-nos o que estava acontecendo quando Tiago escreve essa epístola era isso. Eles estavam despedindo o necessitado sem socorrer. O sacerdote e o levita voltam a eles. Eles podiam pregar sobre a fé. Porque era sacerdote, levita. Mas eles falharam em mostrar a fé. E a nossa geração, vou repetir, ela escuta o que pregamos pelos olhos. A fé morta é uma fé sem valor nenhum. No versículo 20 que nós fizemos a leitura, mas ó homem vão, insensato, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Ela não tem valor operante, é uma fé inoperante. Se de forma geral a fé é inútil, ela também o é no caso da salvação. Ela é uma fé incompleta. Tiago diz no versículo 22 que a fé sem obras, ela está incompleta, visto que a fé, ela vai consumar as obras, e as obras são a consumação da fé. Você tem fé em Deus? Não responda. É o que Tiago está trabalhando. Se há fé em Deus, eu não vou ter que falar muito da fé, porque a evidência da fé será as obras que nós praticamos. Não precisamos gritar que temos fé, porque a evidência de que alguém foi gerado de Deus é as obras que ele pratica. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós somos salvos pela fé. Efésios 2:8.
10. Somos salvos pela fé. Repita comigo, para as obras. Para as obras. Repita para a igreja. Somos salvos pela fé. Somos salvos pela fé. Para as obras. Para as obras. Aleluia. É verdade. Obrigado, Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós fomos salvos pela fé para praticarmos boas obras. Louvado seja Deus. Talvez porque algumas correntes religiosas acreditam que alcança a salvação pela prática do bem, alguns podem ter dificuldade com essa doutrina. Mas Paulo está sendo muito claro que nós somos salvos pela fé. E no versículo 10, para praticarmos boas obras. Nunca ninguém foi e nunca ninguém será salvo mediante as obras. Nunca foi e nunca alguém será salvo mediante as obras. Mas também é verdade que ninguém pode ser salvo sem produzir boas obras. Se você e eu somos salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus, é imprescindível que nós pratiquemos boas obras. Porque se nós não temos obras, para Tiago nós não temos fé. Porque as obras é a evidência da fé. E se não tem obras, não tem fé. Como eu disse anteriormente, o que Deus ajuntou não separe o homem. E fé e obras, elas andam juntas. Elas não se separam. Durante toda a nossa caminhada cristã, fé e obras caminharão juntos. Aleluia. E Paulo disse: não nos cansemos, pois, de fazer o bem. Pode ser que nessa noite entrou alguém aqui dentro cansado de fazer o bem. É provável. Alguém que disse: estou cansado de fazer o bem. Estou cansado de ajudar os outros. E não há retorno da ajuda que dou. Estou cansado. Talvez alguém até pensou: não vou ajudar mais ninguém. Porque você se cansou. E Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. Mas se você parar de fazer o bem ao teu próximo, a tua fé passa a ser uma fé morta. Porque os frutos no ramo, nos galhos, é uma evidência que a seiva está chegando para eles. E Jesus disse em João capítulo 15:
se vós estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, daremos muitos frutos. Aleluia, meu Deus. Obrigado. Eu sei que Satanás tem dito para algumas pessoas: para! É verdade. Para de fazer o bem! Meu Deus. Fica tranquilo na sua. Não se envolve com homem, com bem, com sem mulher. Fica no seu canto. Não se envolve com ninguém. Porque o não envolver é uma evidência de que a fé está morta. É Deus. Aleluia, Jesus. Deus. Aleluia. E foi lido aqui nessa noite, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que o nosso exterior se corrompe dia após dia, o nosso interior se renova dia após dia, porque você foi regenerado para praticar boas obras. Essa é a evidência da fé. Deus uniu, gente, fé e obras para caminhar junto nessa vida. A fé morta é uma fé que não salva ninguém, é apenas uma fé intelectual, inútil, incompleta e que não tem poder para salvar. E a sua evidência é a falta de obras. Você sabia que nós não podemos ser cristãos e ao mesmo tempo ignorarmos as necessidades dos outros? Não tem como. Se tiver alguém com fome, alguém com frio, e nós temos meios para socorrer essa pessoa, e nós não socorrê-la, nós não somos cristãos verdadeiros. Nós não podemos ser indiferentes às necessidades do próximo, ainda que esse próximo seja os nossos irmãos. Nós não podemos ser diferentes. A igreja da Macedônia, a igreja tremenda, eles eram pobres, na sua pobreza superabundavam em generosidade. O socorro para o necessitado vai vir daquele que tem mais do que ele. E Tiago, ele diz, no verso 19, tu crês que é um só Deus, monoteísmo. Ele diz, fazes bem, é uma boa teologia. Deus é o único Deus. E ele diz que também os demônios creem que Deus existe. E eles estremecem. A fé dos demônios é uma fé intelectual e uma fé emocional. Eles creem, tremem, mas continuam odiando a Deus. E de acordo com Tiago 2,19, os demônios têm um estágio mais avançado de fé que muitos crentes. Porque os demônios creem e estremecem intelecto e emoção. Só que crer e estremecer não é a experiência
experiência salvadora. Porque eles creem, eles estremecem, mas continuam com a sua natureza de demônios. Continuam sendo demônios. Você não conhece uma pessoa salva pelo conhecimento que adquire e nem pelas emoções que ela demonstra. Você conhece uma pessoa salva não é pelo discurso, não é pelas emoções. Nós conhecemos uma pessoa salva pela vida que ela vive. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É a maneira que essa pessoa anda. Os demônios creem em Deus, estremecem. Olha que interessante. Os demônios, eles não são ateístas, que os ateístas dizem que Deus não existe. E os demônios, eles não são agnósticos, porque os agnósticos não sei se Deus existe. Pode ser que existe, pode ser que não existe. Os demônios creem que Deus existe. Todavia, eles não se submetem voluntariamente a Deus. Eles rejeitam Deus. Os demônios creem na divindade de Cristo. Eles sabiam quem Jesus era. Eles confessavam: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste perturbar-nos antes da hora. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Os demônios creem no lugar de penalidade eterna, de Lucas 8,31. Eles rogam para que Jesus não nos lance no abismo. Vieste atormentado antes do tempo, não nos lance no abismo, a manada de porco ali, nos mande para elas, porque eles sabem que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, e eles acreditam que haverá uma penalidade para todos eles. E os demônios também sabem e creem que Jesus é o supremo juiz. Eles creem que vai haver o juízo final. Eles creem que todo joelho se dobrará diante de Cristo. Entretanto, os demônios estão perdidos e perdidos eternamente. Nossa, mas aonde o senhor pretende chegar? Que uma fé intelectual e uma fé puramente emocional nos coloca no mesmo patamar dos demônios. Uma fé intelectual e uma fé puramente emocional nos coloca no mesmo patamar dos demônios. Paulo, antes da sua conversão, ele cria na existência de um único Deus. E em nome do seu Deus, ele persegue os cristãos. Mas o seu crer em Deus não foi capaz de remover o impulso que o levou a cometer e a concordar com o primeiro martírio da história da igreja, que foi Estevão. E veja, ele professava monoteísmo, um único Deus. A fé salvadora não pode limitar-se a uma declaração de que Deus é um. Nós não conhecemos tantas pessoas que dizem Deus é um. Tantas correntes religiosas, e são os que mais perseguem cristãos. E quando nossos irmãos têm sido levados ao martírio, porque existe um só Deus. Mas essa confissão, ela não é salvadora. De nada adianta, irmãos, essa declaração, se não levar essa pessoa a se submeter ao senhorio
É verdade. A sua fé é morta. A fé verdadeira, a fé morta, ela alcança apenas o intelecto e as emoções, mesmo os patamares dos demônios. A fé verdadeira, ela inclui o intelecto, as emoções e a vontade. Essa é a fé verdadeira. E Tiago descreve a fé verdadeira baseada na palavra de Deus. Ele cita dois exemplos do Antigo Testamento. É o caso de Abraão e o caso de Raabe. A fé verdadeira, ela se alicerça na palavra de Deus. Todavia, irmãos, é um desastre quando uma pessoa não convertida, ele tenta fazer uso da palavra de Deus para admoestar os outros. É terrível, uma destruição. É um caos. A fé salvadora, ela envolve todo o ser humano. Ela atinge intelecto, emoções e vontade. A nossa mente, ela entende a verdade de Deus. O nosso coração deseja essa verdade. E com a vontade, você age de acordo com a verdade. Aleluia. Nós passamos a ser guiados e direcionados pela verdade de Deus. Oh, glória a Deus. Deus deseja abençoar os necessitados. Porque Deus é bom. Quantos creem que Deus quer abençoar os necessitados? Amém. Agora, essa vez, para os necessitados, vai passar por nós. Nós seremos o canal de Deus para que a bênção chegue no necessitado. A fé verdadeira, ela vai nos conduzir, gente, à ação. O exemplo